Eu tenho outras informações referentes ao caso do Banco Master, inclusive a quebra de sigilo de Daniel Vorcaro revelou que o banco foi ao Palácio do Planalto logo após uma viagem à Venezuela. E-mails encontrados no celular dele mostram um pagamento de R$121 mil em 2 suítes de um hotel em Caracas, no início de dezembro de 2023. E na semana seguinte, ele e um empresário tiveram uma agenda em conjunto em Brasília. Essa reunião com Vorcaro não apareceu na agenda oficial do governo, que confirma o encontro com Lucas Callas, mas não com Vorcaro. Um ano depois, o banqueiro voltou a visitar o Planalto, dessa vez para a agenda oficial com Lula, onde reclamou de suposta perseguição que o Banco Master vinha sofrendo. Você, Cristiano Beraldo, as muitas informações que vêm à tona, os documentos que são divulgados na imprensa e esses detalhes, né, essas ligações de Daniel Vorcaro com autoridades. Tudo isso faz parte de uma grande investigação. O que vai dar? Pois é, a gente tem aspectos criminais e aspectos imorais. Nesse assunto que ele teria ido com o Lucas Callas à Venezuela, que é uma figura que até onde se sabe tem relações próximas do governo de Nicolás Maduro, ou pelo menos tinha, é preciso entender que tipo de negócio foi feito ali e se esses negócios foram feitos para, de alguma forma, atender uma demanda do governo brasileiro, que, sabemos, tinha uma relação íntima, de grande amizade, de grande subserviência em inúmeros momentos em relação a Nicolás Maduro. Portanto, é preciso mais informações para que a gente compreenda os detalhes, o que estava por trás disso aí, para chegar a uma conclusão de qual foi o contexto dessa passagem de Vorcaro pela Venezuela. Uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede. Mas nós seguimos aqui com os nossos comentaristas. Mota, são muitas informações que vêm sendo reveladas a partir da divulgação das conversas de Daniel Vorcaro. Claro que algumas coisas servem talvez só para vender edição de jornal ou o famoso caça-clique dos sites, né? A namorada aqui, a saidinha ali, a contratação das modelos para um evento, enfim. Mas nesse caso, trata de relações próximas com representantes do governo, né? É muito difícil, Caniato, a gente saber o que é informação importante e o que é cortina de fumaça. Porque a gente não tem acesso a tudo. A gente só recebe esses flashes assim. Algumas coisas são pitorescas, quase inacreditáveis. O que liga tudo isso é, no mínimo, a passividade, a aceitação de figuras importantes do Estado brasileiro. Eu não estou falando do governo só, né? Eu falo da máquina estatal. E o que a gente se pergunta, Caniato, o Banco Master era um banco pequeno, né? Era uma empresa desse ecossistema pseudo-capitalista do Brasil. O que mais acontece nos clubes exclusivos de Londres e que a gente não sabe ainda? Quantas outras empresas, grandes e pequenas, jogam exatamente esse mesmo jogo que esse banqueiro jogava e continuam jogando e a gente não sabe ainda? Parece que esse banqueiro foi à Venezuela. Será que ele foi dar festas lá também? Eu ouvi dizer, vi aí um boato que ele foi lá tentar comprar poços de petróleo. Agora é importante a gente lembrar, esse não foi o único magnata brasileiro que achou uma boa ideia dar um pulinho na Venezuela. Pois é, Dávila, o temor de parte da população é que com tantas relações entre Vorcaro e figuras poderosas, as investigações não avançariam da maneira como todos esperam. Esse é o temor também de quem acompanha a política há muitos anos. Daqui a pouco a rede está chegando, então uma introdução ao seu comentário de 40 segundos. A população brasileira tem todo o direito de ser cética e se sentir frustrante com as investigações do caso Master. Afinal de contas, a gente já viu tantos episódios acabarem em pizza que todo mundo é gato escaldado nessa história. Pois é, programa Os Pingos nos Is, eu vou receber a rede Jovem Pan. A notícia em destaque aponta que Daniel Vorcaro foi à Venezuela
antes de ter uma agenda com o presidente da República. Foi, inclusive, com uma outra figura, um outro empresário. Depois ele se reuniu com o presidente da República. Agora sim, recebendo a rede Jovem Pan, todos conectados com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Muito obrigado pela preferência e pela audiência. Deixa eu passar para o Dávila, que vai fazer a avaliação a respeito do ceticismo e a desconfiança da população para o avanço das investigações no caso do Banco Master. Vai lá, Dávila. Nós já vimos tantos casos brasileiros acabar em pizza que esse, evidentemente, reforça o ceticismo das pessoas. Mas eu acho que nós temos aqui o dever de fazer um histórico, como as coisas acontecem no Brasil. Talvez nós poderíamos preparar uma arte para amanhã, mostrando quantos empresários brasileiros foram à Venezuela e numa janela, um pouco antes de Maduro cair, todo mundo estava a fim de fazer alguma coisa, porque é uma coincidência incrível. Todos os setores da economia, agropecuária, mineração, todo mundo indo para a Venezuela, porque, de repente virou o Eldorado do bom negócio. Então, alguma coisa estranha tem nessa história que a gente ainda não sabe. Mas quem sabe, essas investigações e vazamentos vão nos contar o que a Venezuela tinha de tantas atrações para os negócios brasileiros. Talvez o Bruno Musa, que conhece bem a Venezuela, pode dar uma dica para a gente. Mas fica difícil saber um regime prestes a cair, de repente, um monte de empresário brasileiro lá querendo fazer negócio, tentando ver onde é que estão as grandes oportunidades na Venezuela. Algo muito estranho no ar. Bom, Dávila levantou a bola, corta você, Musa, mas rapidamente, 30 segundos. Bom, mas aí ele está pedindo algo impossível, vou falar, né? A última vez que eu estive lá na Venezuela foi em 2023. Na mesma semana estava o Amorim, o Celso Amorim, falando junto ao governo brasileiro, contando as mentiras que a Venezuela era maravilhosa. De lá para cá, muita coisa mudou. Mas, claro, para esses empresários que a gente está mencionando aqui, as oportunidades sempre aparecem, né? E eles, obviamente, têm todo o interesse. Agora, a questão, rapidamente, é por que Lula recebeu fora da agenda após o seu retorno da Venezuela? Acho que é uma questão importante. Muitas perguntas sem resposta. Vamos aguardar o avanço das investigações. Você, boas perspectivas? Uma janela de oportunidade foi aberta ou não é bem assim? Só para fechar, 30 segundos, Beraldo. Olha, eu vejo que se Vorcaro embarcou em algum tipo de investimento ainda no governo Maduro, eu tenho certeza que foi equivalente a comprar terreno na Lua, porque depois que Maduro foi preso e os Estados Unidos passou a comandar a banda tocando ali na Venezuela, esse tipo de investimento certamente não prosperou.